Pessoal, bom dia a todos. Eu me chamo José Carlos, sou aluno do regular do EGC. Sou orientado pela professora Edis Mafra Lapoli. Meu artigo para leitura foi um artigo de Richard Gnay, que fala sobre a mudança na base econômica de áreas urbanas, implicações para o transporte público urbano. Antes de fazer a leitura, eu fiz uma busca sobre o autor e uma busca sobre os artigos. Sobre o autor, não encontrei muito no Google, mas sobre as publicações encontrei na Web of Science bastante resultados sobre o autor. Tivemos 6 artigos publicados até a presente pesquisa, que foi feita no dia 7. Também encontramos 174 citações, e a partir de 2005 ele teve uma abrangência maior em citações, como foi mais referenciado a partir do ano 2005. E o artigo é de 83, então entre essas citações a gente tem um artigo que em destaque aqui, que é o artigo dos professores, no caso dos professores da nossa disciplina, juntamente com outros professores, inclusive o professor Neri. O artigo se chama Projeto Floripa 21, que é a construção de uma região inteligente na cidade de Florianópolis. O artigo, no meu ponto de vista, é uma proposta para a criação de uma região inteligente para Florianópolis, para a cidade de Florianópolis, e ele é baseado em algumas experiências, alguns cases de sucesso, como as cidades de Melbourne, Malta e Barcelona. E então vale bastante a pena ler esse artigo também. Li, achei bacana. E voltando mais à questão do artigo de Richard, o Richard ele escreveu, como foi colocado anteriormente, em 83 o artigo. Ele usou como referências desde artigos de 61 até 82, e ele referenciou eles em 27 em 27 numerações que tem ao longo do artigo. A gente pode ver que aquelas 27 numerações que tem ao longo do artigo são citações e que são referenciadas na referência bibliográfica no final do texto. Falando um pouquinho sobre a introdução, o artigo ele fala sobre que no passado não teve uma preocupação dos planejadores, e dos formuladores de políticas no transporte público com a economia base. Então, o transporte público ele cresceu de forma desequilibrada. Por quê? Porque na verdade, as cidades cresceram de forma desequilibrada e o transporte, ele realmente teve essas dificuldades devido a esse crescimento desequilibrado. Então, para o sistema de transporte, para ele ter um equilíbrio, ele precisa tornar-se economicamente viável e aceito pela sociedade. Caso que, de questão de planejamento, né? E ele fala que também que para que isso aconteça, precisa coordenadores integrados em um projeto e plano de cidade. No caso, deve haver um planejamento dentro do transporte para que esse transporte ele tenha conexões. A gente não pode trabalhar de forma distinta o transporte viário do transporte marítimo. A gente não pode trabalhar de forma distinta o transporte aéreo e o transporte ferroviário. A gente tem que ter uma conexão entre os mesmos, e esses sim serão os responsáveis pela reconstrução das cidades, por redesenho das cidades. Talvez o autor fala que, por alguns motivos, o planejamento urbano ele caiu em desuso.
E as hipóteses mais prováveis são o quê? Isso já dentro do desenvolvimento, que o planejamento não era essencial para o crescimento de uma cidade. De qualquer forma, a cidade ia crescer, independente do planejamento. E também ele cita que no passado houve uma despreocupação pública sobre os eventuais efeitos do crescimento não planejado. E, por fim, ele fala também que, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo se tornou bipolar, capitalista e socialista. Então, na grande maioria capitalista, tinha uma visão que planejamento era coisa de país socialista. Então, não se planejava a longo prazo. Principalmente na questão de transporte, não houve essa preocupação. Eis também que o autor ele cita que após a Segunda Guerra Mundial começou a crescer as metrópoles e com isso houve um crescimento tanto das favelas quanto da questão dos subúrbios, as áreas periféricas. E isso influenciou na base da economia. Influenciou porque as cidades elas deixaram de ser moradias e tornaram-se áreas de trabalho e de socialização. Eles, de certa forma, se a gente for ver hoje as cidades, citar São José. São José se tornou um parque industrial, Florianópolis se tornou uma área turística de lazer, então as moradias estão buscando outras regiões, então, claro que existem pessoas que residem dentro da cidade, mas o custo, a economia, hoje não é mais viável economicamente buscar uma área periférica. E sem contar com a questão de construção, para te poder construir um lugar mais amplo, para te buscar um sossego. Então, por isso que foram buscadas essas regiões periféricas, a questão dos subúrbios. O autor ele também fala que fatores impulsionaram um declínio das cidades e que esses fatores foram sociais, fiscais e ambientais. Hoje, se a gente for ver os possíveis problemas dentro da região de Florianópolis, são basicamente isso, social, fiscal e ambiental. De acordo com o autor, não houve a preocupação dos planejadores em pensar numa política a longo prazo. Ele cita o exemplo de Nova York, quando Robert Moses assumiu em 34 e deixou em 68. Robert Moses foi um dos maiores arquitetos do mundo. Ele que projetou Nova York. Cada canto de Nova York tem os olhos e as mãos de Robert Moses. Então, o que aconteceu? Moses criou a cidade, planejou a cidade de um modo arquitetônico e urbanístico. Ele não teve a preocupação de questão de transporte. Ele não houve essas outras preocupações que deveriam ter. Então, com isso, Nova York ele passou por uma situação, como o Richard colocou, que Nova York foi negligenciado. Então, ele começou a perder espaço, os transportes públicos, para os carros. E com isso, houve um grande problema dentro da cidade, que ainda não conseguiu resolver esse problema, porque foi um problema que foi construindo ao longo dos anos. Como a gente vem enfrentando nosso problema dentro de Florianópolis, né? Hoje a gente sabe que Florianópolis apresenta vários problemas que provavelmente será mais difícil de resolver, porque de certa forma no passado foi negligenciado, não foi pensado a longo prazo. E ele fala que para retomar esse equilíbrio, deve haver uma elaboração de processos de planejamento estratégico. O que é isso? Se pensar
de forma a criar estratégias para que esse planejamento ele saia do papel e realmente redesenhe a cidade, né? E que esse planejamento ele seja proativo e que seja utilizado como uma ferramenta de redesenhar e reconstruir cidades. Então, o papel do planejamento estratégico é isso, de servir como uma ferramenta de redesenho e reconstrução de cidades. Então, de certa forma, o transporte coletivo é o transporte coletivo que vai redesenhar a cidade. Então, não foi pensado nisso. Foi pensado que a cidade foi construída e o transporte público teria que se adequar a essa infraestrutura criada de forma talvez um planejamento não tão visionário, não tão que seja um planejamento mais amplo, né? Então, o autor também fala que a maioria das cidades passam por crise à medida que evoluem e que essas, quando amadurecem, elas se reconstroem, como foi Estocolmo, como foi Viena, como foi São Francisco, Washington, e que a cidade é uma cultura, mais uma obra de arte do que um fenômeno que pode ser explicado e previsto cientificamente. Então, o que que acontece? Cada cidade tem vida própria, cada cidade tem uma própria visão e inicia seu próprio processo de planejamento. Então, quando fala nessa parte, que a visão vai depender de uma liderança da cidade que pensa sobre si mesmo, sobre o futuro, sobre os papéis que a cidade pode desempenhar futuramente, eu lembro da cidade de Gramado. Gramado realmente hoje é uma das maiores cidades turísticas da região sul, quem pode ser considerada uma das cidades turísticas da época de inverno, se não a mais conhecida do país. Então, tudo devido a quê? Programa de desenvolvimento e a lideranças de cidades que pensavam sobre si mesmo. Então, pessoas que desempenharam um papel de fazer com que Gramado se tornasse o que é hoje. Em 80 começou o projeto Gramado e hoje tem essa amplitude, tem essa abrangência, né? Então, dentro disso, o autor também fala que precisamos dar uma olhada nas cidades porque estamos entrando em uma nova era. O autor fala lá em 83 de uma nova era. Ele dentro da era da sociedade 4.0 ele estava entrando, introduzindo dentro da sociedade 4.0, que é a sociedade do início da informação. E hoje a gente já está em uma nova era, a gente está numa sociedade que é a sociedade do conhecimento, a sociedade super inteligente. Então, com isso, se a gente for ver como o autor ele foi feliz com esse artigo, passaram-se quase 40 anos e esse artigo ainda é atual. Então, realmente, hoje, tudo o que o autor colocou que Richard Knight colocou nesse artigo, me faz lembrar Florianópolis, me faz lembrar São José, me faz lembrar a região de Joinville, me faz lembrar a região de Gramado. Então, como esse artigo, por quase 40 anos, ainda é tão atual, né? Por que será? Talvez o porquê seja que as políticas dentro do planejamento e dos projetos e até mesmo da questão do transporte público coletivo, eles não evoluíram ao longo dos anos, ou evoluíram pouco, né? Ou talvez ficou muito na parte teórica e pouco no prático. Então, a partir do momento que
o governo, que a cidade começasse a ver essas políticas e esses planejamentos com outros olhos, talvez a gente vai ter um boom, vai ter uma evolução. Esse é as minhas contribuições, tá? O meu ponto de vista. Espero que vocês tenham gostado. A gente provavelmente abre uma discussão na próxima aula. Agradeço. Desculpa passar um pouquinho do tempo, mas tornou um pouco difícil ficar nos 12 minutos.